Glória a Deus. Vamos ler. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. A versão NVI diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. A versão Almeida revisada e atualizada diz assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Hoje de manhã eu quero falar de uma coisa. Quero falar de propósito. Propósito. Não, eu não quero falar em razão. Quero falar de propósito, porque razão e propósito são coisas diferentes. Elas parecem ser a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Razão é em virtude de, é após alguma coisa ter acontecido, eu faço alguma coisa. Propósito é em virtude de algo acontecer, eu faço antes. Ok? Então, propósito é o que eu quero falar hoje com vocês. Propósito. Mas para falar de propósito, eu preciso compartilhar 3 palavras com vocês: paixão, vocação e visão. Olhem para as nossas vidas, olhem para vocês, olhem para o ministério de cada um de nós. A pergunta que eu tenho hoje: o que tem ocupado amanhã de cada um de vocês? O que tem ocupado o dia de vocês? O que tem ocupado a mente de vocês? O que tem movido cada um de nós? O que tem feito os nossos corações pulsarem? O que tem nos impulsionado a viver mais um dia e mais um dia? E qual o propósito disso? O que tem movido você? O que tem alimentado o seu entusiasmo nesses dias? Preste atenção. Se a minha paixão estiver apenas em pregar grandes mensagens, eu posso estar perdendo a essência daquilo que eu fui criado e para aquilo que eu fui chamado. Se o nosso chamado estiver constituído único e exclusivamente em construir uma igreja por uma questão de números, para ter um monte de gente, para ter um ego realizado, nós podemos estar confusos na nossa vocação. Se a nossa visão for apenas para um prédio grande, de uma igreja bonita, organizada e arrumada, pintada, ou preta, ou azul, ou cinza, ou branquinha, não sei, se a nossa visão for só para isso, sabe, ter o estacionamento, ter o lugar para o que, se eu tiver uma visão limitada para isso, nossa verdadeira visão pode estar um pouco confusa. Paixão, vocação e visão são 3 coisas que não podem faltar em nenhum homem e nenhuma mulher que queiram verdadeiramente servir o reino de Deus.
Porque paixão é aquilo que nos tira da cama todos os dias de manhã e nos leva todo dia a realizar o que os outros não realizariam. Nós vimos em outros domingos passados que a palavra paixão, ela vem da palavra passion, que significa sofrer por. E é uma grande verdade. Se você é apaixonado por alguma coisa, você está disposto a sofrer por aquilo. Então, ter paixão por algo é fazer mais por aquilo. As pessoas, elas são apaixonadas por N coisas. As pessoas, elas estão dispostas a sofrer por N coisas. Quando eu falo sofrer, tira o pensamento único e exclusivo daquela coisa, o menino é apaixonado pela menina e sofre por ela, a menina é apaixonada por aquele menino e sofre por ele. Nós estamos falando de sofrimentos naturais. Eu posso sofrer por aquilo que eu amo. Por exemplo, se alguém, por exemplo, o surfista que é apaixonado pelo mar, pela onda, ele só surfa no dia que está o solzinho legal, bacana, quentinho, que a água só refresca ele? Não. Ele surfa no dia que tá frio ou no dia que está, porque ele tem paixão por aquilo. E aí ele sofre como? Ele sofre com a água gelada, ele sofre com o vento frio, que os dedos dele chegam até a endurecer, mas ele tem uma paixão por surfar, então ele está lá surfando. A bailarina que tem paixão pelo balé. Vocês já viram o pé de uma bailarina? Os dedos machucados, mas ela é apaixonada pelo balé. Então ela está disposta a sofrer algo por aquilo que ela tem paixão. E a paixão que nos move, a paixão que nos faz levantar todos os dias e enfrentar mais um dia, ainda que o último não foi do jeito que eu esperava que tivesse sido, que fosse. Agora, falando de vocação, de chamado, esse vem de Deus. E é a ordenação da vontade dEle para as nossas vidas, para os nossos ministérios. Hoje eu li uma frase que uma moça disse o seguinte, ela disse: eu não tive exatamente um chamado, eu vi uma ordem e simplesmente obedeci. Eu li uma ordem e simplesmente obedeci, porque existem os chamados específicos, mas existe um chamado geral para todos aqueles que precisam chegar até Deus e compartilhá-lo com outras pessoas que não conhecem. E a visão é o que dá para a nossa paixão e para a nossa vocação a direção que vai nos levar além dos obstáculos e que tira ou nos dá a direção de desviarmos do nosso inimigo, de tudo aquilo que pode machucar a nossa vida. Temos que ter uma visão, um planejamento. Então, sem nossa paixão pessoal, nós estamos fazendo apenas um trabalho. Sem um chamado e uma visão para o futuro do nosso ministério, eles vão ficar dormentes e estagnados e mudos para uma geração que precisa ouvir, que precisa de ajuda. Eu queria que vocês entendessem que cada um de nós aqui nessa sala pode fazer a diferença na vida de alguém nesse mundo. Vocês têm noção disso? Nós podemos fazer a diferença. As nossas vidas podem absolutamente fazer uma tremenda diferença na vida das pessoas, mas nunca sem paixão, sem vocação, sem entender o chamado
e sem uma visão de futuro. Se o que eu vivo hoje aqui resume tudo o que eu tenho num caminhar com Deus, a minha visão está fraca. Nós precisamos ter uma visão. Vocês não vão lembrar do Thundercats. Só os mais experientes lembrarão. Entendeu? Visão além do alcance. Quando a gente tem isso, a gente entende que tem um chamado para nós, que Jesus deixou bem claro para nós. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz, quando o pessoal estava preocupado com um monte de coisa, ele diz assim, olha, assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O propósito principal é esse: fazermos para a glória de Deus. Você e eu fomos criados para a glória de Deus. E se a glória de Deus não está sendo exposta através das minhas atitudes, através da minha caminhada, alguma coisa está errada e eu preciso arrumar, eu preciso ajustar isso. Mas agora vamos falar um pouco do contexto do texto que nós lemos. Pode voltar lá, amor, por favor. A verdade é que no ano 605 a.C., um jovem príncipe herdeiro do trono babilônico tornou-se comandante-chefe dos exércitos da Babilônia. E na primavera daquele ano, ele marchou com seus exércitos pelo Egito e a Síria, conquistando tudo que ele cruzou pelo caminho, tudo. E ele continuou marchando com os seus exércitos pela Síria, pela Palestina, reivindicando vitória após vitória. No ano de 597 a.C., ele se mudou para Judá e depois para Jerusalém. E no dia de 16 de março de 597 a.C., esse príncipe herdeiro, que agora se torna rei da Babilônia, aceita a rendição total do rei Joaquim, que era rei de Judá e Jerusalém. Esse rei iria reinar sobre o império mais poderoso do mundo pelos próximos 43 anos. E o nome desse rei era Nabucodonosor. E durante o seu reinado, Nabucodonosor ajudou a transformar a cidade da Babilônia na mais formidável cidade e fortaleza que o mundo já conheceu. Babilônia é forte. Quando alguém diz, tem um ditado como fala, abalou a Babilônia, estremeceu a Babilônia, significa que algo muito poderoso aconteceu, porque não era qualquer coisa que mexia com Babilônia. Você tem um pouco de ideia do que era a Babilônia. Era uma cidade de um formato retangular, que ela se elevava acima do deserto, na terra que hoje a gente entende por Iraque. O poderoso rio Eufrates corria de norte a sul até o centro da cidade. Então a cidade foi cercada por 50 quilômetros de muros duplos. O cara era megalomaníaco. Nabucodonosor era um cara doido. A parede interna tinha quase 40 metros de espessura. E tinha quase 100 metros
altura, cara. Não era uma cidade para se invadir, não. Babilônia era para entrar lá e abrir a boca mesmo de espanto, de tanta beleza que a Babilônia tinha. As paredes foram reforçadas por torres. As águas do rio Eufrates foram desviadas para formar um fosso ao redor de toda essa muralha. Então, antes tinha água e a Bíblia não mostra aqui, não relata, mas eu acho que esses caras meio doidos devem ter colocado uns jacarés lá. Não tem aquelas paradas de antes de chegar na fortaleza? Tem uma ponte que move e bota uns jacaré lá, mano. É para dificultar tudo. A cidade tinha 8 portões. 8 portões. Todos eles eram muito impressionantes, mas o mais notável era o portão de Ishtar. E esse portão não foi feito de pedra como os outros, mas ele foi feito de um azulejo azul, cara. Coisa mais linda. Logo além desse portão tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que são os jardins suspensos da Babilônia. E esse jardim, Nabucodonosor tinha construído para sua esposa que já não vivia mais. Jamais alguém esperaria encontrar uma bela montanha coberta de uma floresta no meio de uma cidade fortaleza. Mas lá estava essa floresta, esse jardim. No centro da cidade havia uma bela ponte sustentada por pilares de tijolos, ligando a parte antiga da cidade na parte nova. Então, quando se elevava essa ponte, havia um enorme edifício construído lá de 30 andares. Cara, 30 andares, nós estamos falando de 597 a.C., tinha um edifício de 30 andares, chamado Zigurate. E no topo desse edifício havia um templo dedicado a um dos deuses que se chamava Marduk. Naquela época não havia cidade na terra tão impressionante ou espetacular quanto a cidade da Babilônia. Você sabe o que é interessante? Na língua antiga acadiana, Babilônia significa a porta dos deuses. Mas no hebraico, Babilônia significa algo totalmente diferente. Significa confuso. Lembre-se disso. Confuso. Por isso que a mensagem dessa manhã é uma visão clara em um mundo confuso. Eu quero chamar a sua atenção para o livro, esse primeiro capítulo de Daniel. O versículo 3 diz assim: mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes de servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos. E depois disso estariam habilitados para servir ao rei. O costume do rei Nabucodonosor
era de pegar as melhores coisas das terras que eles conquistavam e trazia tudo para o palácio dele. Isso incluía os melhores filhos dos reis que eles venciam. E as ordens do rei agora era para trazer os melhores filhos reais para o palácio na Babilônia. E a Escritura registra o nome de 4 dessas crianças. Um chamava Daniel, o outro chamava Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 meninos eram meninos de linhagem real. Eles eram os jovens mais fortes, mais saudáveis, mais bonitos do reino de Judá. E eles também eram muito sábios e conhecedores das suas leis daquele momento. Nessa época, esses meninos hebreus tinham entre 14 e 16 anos de idade. Nós estamos falando daquilo que hoje chamamos de criança ou adolescente, sem condições de decidir coisas, de tomar posições. Hoje é isso. A verdade é que a palavra adolescente, o termo, a expressão adolescente foi inventada pelo brasileiro. Vocês sabiam disso? Não tem adolescência por aí, em outros países. Adolescente tem aqui, que não sabe se é homem, se é menino, se é homem, se é menino. Nos outros países, deixa de ser menino e se torna homem, ponto final. Aqui fica naquele negócio, não sei se é, não sou, não sei se eu sou, mas na hora que for interessante eu quero ser homem, na hora que for interessante eu quero ser menino. E nós inventamos isso e sofremos por causa disso, que aí acontece aquilo que chamamos de período mais difícil dos pais, é tratar os filhos na fase da adolescência, onde as dúvidas são enormes. Mas vamos olhar aqui que nós temos 4 meninos se tornando homens. E o plano de Nabucodonosor era colocá-los em um programa de treinamento de 3 anos, para aprender os costumes e a língua dos caldeus. Então eles viveriam no palácio do rei, eles comeriam na mesa do rei, eles se sentariam e aprenderiam com os conselheiros do rei, eles teriam todas as vantagens de um príncipe na Babilônia. Lembra da Babilônia? Não esqueçam, a Babilônia é aquela que eu disse que era linda, maravilhosa, intransponível, um prédio de 30 andares com um templo de adoração no topo, um lugar, um portão feito de azulejo, outro portão feito de mármore, outro portão de pedra, uma coisa mais linda, uma das sete maravilhas do mundo, que são os jardins suspensos da Babilônia, tudo à disposição deles. O cativeiro, nesse momento, para esses meninos, não parecia ser tão complicado, não. Quando você ouve, eles foram levados cativos para um palácio. Você é levado preso num palácio para comer na mesa do rei, para sentar com o rei, para comer e beber do que o rei come. Que dificuldade você vê num cativeiro desse. Mas tinha um preço. Tinha um preço. Eles poderiam ter se saído bem em Jerusalém, mas agora eles tinham as melhores coisas do mundo na ponta dos dedos dele. Era apenas um toque, eles tinham tudo que tinha de melhor no mundo. Foi nesse paraíso perfeito, no meio de um deserto, que eles vieram parar sobre o rio Eufrates, entraram pelo belo portão azul, estavam sob as poderosas muralhas da cidade que era a fortaleza, passando pelas cidadelas, pelos jardins suspensos da Babilônia, e eles estavam simplesmente no magnífico palácio do rei Nabucodonosor, que era naquele momento o rei de todo o mundo. E Nabucodonosor tinha planos para aqueles meninos. De acordo com Nabucodonosor, ele disse: eu preciso de 3 anos com esses rapazes. 3 anos.
E eles serão, no final de 3 anos, eles serão autênticos babilônicos. Eles serão mudados, serão transformados. Serão 3 anos ensinando eles, 3 anos mostrando para eles as maravilhas da Babilônia, 3 anos mostrando como adorar os deuses da Babilônia. Mas, quando Daniel estava sentado para a sua primeira refeição no palácio do rei, ele toma uma decisão que define os seus anos lá na Babilônia. Todos os anos que ele viveu na Babilônia foi definido a partir de uma decisão. Na primeira refeição. Não foi depois de uma semana, Lolão. Não foi depois de 30 dias que ele não gostou do cardápio. Foi na primeira, antes de comer a primeira refeição, antes de tocar em alguma coisa na Babilônia, ele tomou uma decisão. Daniel 1:8. Daniel, porém, decidiu onde? No seu coração. Esse é um diferencial que agrada a Deus. O que nós vimos em Daniel é uma firmeza de propósito. Ele decidiu fazer algo diferenciado, pois ele tinha no coração uma aliança com o Senhor, que não poderia ser quebrada em nenhuma circunstância, independente do lugar onde ele estivesse, onde ele se encontrasse. O que me chama a atenção na vida de Daniel é que ele rejeitou até o que era permitido. Ele era escravo. E escravo não tinha direito de optar por comida, não. Mas o seu coração era do Senhor, e com isso Deus lhe deu graça e permitiu que ele se mantivesse limpo. O versículo 9 diz assim: Deus fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Posicionamento de coração, reação de Deus liberando bondade naqueles que definiriam se sim ou se não. Aí o versículo 14 diz assim: assim ele atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. E passados os 10 dias, a aparência dos 4 rapazes, comendo só o que era vegetal, né? Comendo diferente, separado daquelas iguarias, o que todo mundo pensava que os meninos iam estar parecendo uns coitados com fome, como que era a aparência deles, era melhor. E demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Eu quero que a gente trate, no versículo 8, voltando para o versículo 8, Daniel decidiu no seu coração. O coração é o centro de todas as nossas decisões. É do coração que nós damos a partida em todos os segmentos da nossa vida. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É do coração que parte a decisão de amar. É do coração que parte a decisão de se entregar. É do coração que parte a decisão de perdoar. É do coração que parte a decisão de reconciliar-se. É do coração que parte a decisão de mudança. É do coração que parte a decisão de respeitar-se. É do coração que parte a decisão de fazer o outro feliz ou de ser feliz. A determinação de Daniel
o levou a alcançar honra e respeito dentro de um país totalmente idólatra. Esse coração que eu estou falando não é o coração, órgão vital que pulsa, que bomba sangue dentro de você. Não é esse coração, porque esse coração não faz nada além de bombear sangue. Mas é o centro das emoções, é a sua alma, é a sua consciência, é onde os sentimentos funcionam, é onde as coisas acontecem. É ali, é onde se registra a sua história. É ali, né? Porque é onde se registra a sua história que você põe as decisões. Porque a partir da decisão a história muda. A partir da decisão a história muda. É lá, é no centro da sua alma, no centro das suas decisões que está o seu coração. E é muito importante nos dias de hoje tomar decisões. Daniel, ele decidiu no seu coração não participar da comida ou da bebida do rei. Por quê? Primeiro, porque Daniel era um menino hebreu. Ele não estava decidido a transferir a sua cidadania. Daniel foi criado na cidade de Jerusalém. É muito interessante você olhar que o nome da cidade natal de Daniel, que é Jerusalém, significa fundação ou cidade de Deus. Escute isso. Daniel estava vivendo agora numa cidade que se chamava Porta dos Deuses. Só que Daniel havia sido criado numa cidade que se chamava Cidade de Deus. Para que ele queria sair? Tirar a identidade dele da cidade de Deus para ir na porta dos deuses. Ele sabia quem ele era. Ele sabia onde exatamente ele estava e onde ele podia pôr a mão. Daniel estava agora vivendo na porta dos deuses. E Daniel foi presenteado com uma escolha. Graças a Deus, Deus colocou esse presente dentro de cada um de nós. Você, cada um de nós aqui podemos escolher. Podemos dizer sim ou não, a hora que for. Ninguém é obrigado a dizer sim, sim, sim. Como também não é obrigado a dizer não, você decide, cara. Você escolhe. Só que as escolhas fazem a diferença na vida das pessoas. O grande problema da escolha, que ela é um presente, é que junto com qualquer escolha vem consequência. Por isso que as escolhas precisam ser corretas. Para a maioria das pessoas, esse seria um momento muito confuso. Aqui ele estava na cidade mais bonita, mais poderosa do mundo, cercado por muitos deuses. Tudo e todos à disposição de Daniel. A maioria das pessoas no mundo hoje dariam tudo para viver como Daniel viveu. Mas Daniel não. Daniel tinha vindo de uma cidade cujo construtor era Deus. Deus tinha planejado, Deus tinha elaborado, Deus tinha construído, Deus tinha dado graça para que Jerusalém acontecesse. Daniel tinha vindo de uma cidade cujo fundamento era o único Deus verdadeiro. Não um monte de Deus, não vários deuses. Esse momento definitivamente não era um momento confuso para Daniel, não era. Daniel tinha uma visão cristalina de quem ele era. Ele tinha uma visão cristalina também de quem era Deus, não só de quem ele era. Daniel se posiciona. Aí você diz, mas como Daniel foi capaz de fazer isso? Um menino de 14, 15 ou 16 anos. Vamos lembrar que o significado hebraico da palavra Babilônia é confuso. O povo caldeu via sua cidade como a porta dos deuses, mas Daniel via Babilônia como uma cidade confusa. Quando Daniel olhou para a Babilônia, ele não viu toda a riqueza,
ele não viu toda a maravilha, ele não viu as atrações. Daniel viu confusão. Daniel entendeu que essas pessoas estavam confusas porque tinham muitos deuses diferentes. Alguém que foi criado com o entendimento de um único Deus verdadeiro não consegue se entender com mais de um Deus. Porque tem o Deus para você falar um assunto, tem outro Deus para você falar outro assunto, tem outro Deus para você falar outro assunto, você vai ficar confuso mesmo. A hora que você, peraí, não é com você, é com outro, peraí, que é com esse aqui, peraí. Cara, nós temos um Deus único, verdadeiro. Eu posso levar todos os problemas, todos, qualquer um. Ele não vai dizer, não, esse não é comigo, esse é com outro Deus, esse, não, ali não. Então, ele via, para começar, ele via Babilônia como um lugar de confusão. Eles ficaram confusos com todas as atrações que tinham naquele lugar, ou distrações. Eles ficaram confusos com tantos templos e ídolos diferentes. Enquanto Daniel vivia nesse mundo confuso, ele decide viver somente para o seu Deus. Desde a sua primeira refeição, Daniel estabeleceu um padrão claro de vida para ele. Teve um momento lá no livro de Daniel que registra um decreto que era justamente para mudar o padrão de vida de Daniel. Que esse decreto proibia fazer orações para outro Deus que não fossem os deuses babilônicos, com uma pena de ser jogado numa cova de leões. Mas assim como foi no primeiro dia, na primeira refeição, olha o que Daniel faz no capítulo 6, versículo 10. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, ele foi para casa, para o seu quarto, e no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Ele já estava fazendo isso há algum tempo, ele já estava fazendo isso há muito tempo. 3 vezes por dia Daniel se afastava da porta dos deuses e se voltava para a cidade de Deus e orava ao único Deus verdadeiro. 3 vezes por dia isso lembrava a Daniel quem ele era e de onde ele tinha vindo. 3 vezes por dia isso lembrava a Daniel que a Babilônia não era sua casa, que ele estava apenas de passagem, porque Daniel não estava confuso. Daniel tinha uma visão clara, ainda que o mundo inteiro em volta dele fosse confuso. Ele foi muito claro sobre o que ele precisava fazer. Ele decidiu permanecer fiel ao seu Deus. Daniel decidiu isso. E este padrão pelo qual Daniel viveu deu a ele uma visão clara em um mundo confuso. E é disso que nós precisamos hoje. Precisamos de uma visão clara em um mundo confuso. Nunca a história do mundo teve tanto para oferecer para nós. O mundo tem muitas coisas boas para oferecer: tecnologia, viagens, educação, maravilhas, esperanças, sonhos futuros. O mundo tem coisas muito ruins também para oferecer: pecado, imoralidade de todo tipo. Satanás entrou e confundiu as linhas de demarcação que separavam a igreja de Deus e do mundo. Para muitos, tornou-se confuso viver para Deus nesse mundo. Para muita gente. A verdade é que qualquer coisa que te afaste de Deus é uma coisa ruim. Por melhor que ela pareça,
está te pondo distante de Deus. Isso não é bom. Isso não é uma coisa boa. É uma coisa ruim. Nós temos que ser claros sobre uma coisa e apenas uma coisa. Nós precisamos servir a Deus, não importa o que esse mundo nos ofereça. Amém? Não importa. Ofertas virão todos os dias. Nós temos que lembrar aquela música que o Thales canta, que todo dia o pecado vai bater na sua porta, mas no final do dia você escolhe Deus. Isso que precisa ser. Isso é definição, isso é ter visão clara daquilo que você é, conhecer o seu propósito, saber o seu propósito. Qual é o seu propósito? Um dia encontrar com Cristo na glória. E como eu faço isso? Permanecendo fiel até o fim. Não é de outra maneira, não é inventando meios, não é participando de outras coisas, é permanecendo fiel. Fiel o quê? Fiel ao propósito, fiel à vontade de Deus, fiel àquilo que Deus espera que eu coloque diante dele todos os dias e não me distancie. As atrações desse mundo estão afastando você de Deus. Entenda que a pergunta não é se elas são boas ou ruins. Coisas boas também te afastam de Deus. Eu li um artigo uma vez, um grande pregador disse que coisas boas e justificáveis tirarão muita gente do céu. Vou dar um exemplo para você. Preciso ficar com a minha família, pastor. Fica. Porque você sabe, né? Primeiro ministério é minha família. É assim. Não tenha dúvida. Eu preciso ficar com a minha família. Sabe o que já aconteceu? Fui visitar uma pessoa que estava faltando nos cultos, não ia, estava bem distante. Ficado com a minha família. Eu falei, você não tem ido ao culto por quê? Ficar com a minha família, né? E eu vim fazer o que aqui? Nós estamos com um problema aí, nós estamos quase separando. Falei, será que se você, ao invés de ficar com a sua família, se você fosse com ela até Deus, a sua família não estaria melhor e eu não estaria aqui para resolver nada diferente que não fosse celebrar algum tempo melhor para a sua casa? É simples. Tem gente que ora para ter um canto melhor. Deus dá uma chácara para ele, uma casa na praia, acabou. Todo final de semana ele precisa estar lá. Não dá mais para ir na igreja, não dá para mais encontrar com os irmãos, congregar com a igreja, com os irmãos, não dá para mais se encontrar com Deus, porque tem uma chácara que tem que estar lá. Eu tenho um apartamento na praia que eu tenho que estar lá. Deus me deu, eu preciso desfrutar, precisa. E a presença de Deus, você não tem que desfrutar. Ou então as pessoas falam, eu preciso trabalhar. Ok, meu irmão, se você tem um trabalho que não tem definição de horário, que não tem uma coisa pré-definida, bacana, você faz turno, isso é justo e lícito. Mas se você, toda vez que você tiver uma oportunidade de fazer alguma coisa extra, de alguma coisa, porque eu preciso melhorar o ganho e tal, será mesmo que se você não colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero colocar minha fidelidade diante do Senhor, estar na tua casa todos os domingos, será que Deus não dará para você aquilo que você vai buscar de domingo? Eu estou falando de um Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Isso é a palavra dele que diz, que nós precisamos primeiro crer que ele existe. Todo mundo aqui crê que ele existe? Amém? E segundo, que ele é galardoador daqueles que buscam ele. Aí você vê o grande problema nosso
a gente acaba voltando naquela questão, é que nós queremos juntar tesouros aqui. E quando nós queremos juntar tesouros aqui, nós fazemos coisas que nós nos distanciamos de Deus. Então, o que precisamos entender? Que nós não podemos ficar confusos enquanto estamos aqui. Sabe por quê? Porque esse tempo que nós estamos aqui, ele é mínimo comparado a todo o plano de Deus na eternidade, onde nós teremos tempo para descansar com Ele, para estar com Ele. Mas o tempo que estamos aqui vai definir se nós vamos estar lá com Ele ou não. Esse tempo é o tempo que nos define como herdeiros do céu ou não. A palavra de Deus diz que todos quantos creem no Senhor Jesus recebem o direito de ser chamados filhos de Deus e assim se tornam co-herdeiros do céu com Cristo. Ok? Mas não é isso e ponto. Não é isso e ponto. Nós herdaremos o céu se continuamos tendo Deus como Pai. Se nós queremos ser filhos somente pela herança, mas vivemos uma vida de órfão, não vai fazer sentido. Muitas coisas precisam ser ajustadas. Algumas coisas estão deixando as pessoas confusas sobre o que Deus requer delas. Mas Deus não é um Deus de confusão. Algumas coisas desse mundo podem até parecer boas, mas elas são más. Mas olha o que a Bíblia diz. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual, um culto que você entende, um culto racional, um culto de conhecimento. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quiser ir um pouco mais franco, a palavra de Deus ainda diz assim, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo ao redor de Daniel parecia bom. Tudo ao redor de Daniel era o que o mundo tinha de melhor para oferecer. Sem dúvida, Daniel foi tentado. E eu devo imaginar que a primeira refeição no palácio foi uma bela ocasião para que o rei já impressionasse. Então ele deve ter colocado o melhor da porcelana, o melhor lençol e as melhores decorações, os melhores cortes de carne, as melhores... Pensa numa mesa de lasanha, uma mesa macarronada, pudim, tudo que é bom que não presta. Eu tenho aprendido isso. Tudo que é bom, tudo que é gostoso na boca não presta, tá? Tudo que é ruim na boca é o que é bom para o seu corpo. Eu tenho vivido isso. Teve alguém que falou até assim, foi até mais, se for gostoso, cospe, porque não presta. Tem que ser ruim para ser saudável. Mas pensa, ele estava cativo, com muita fome, a carne do rei, aquele carneiro, Jesus da glória, aquele alecrim em cima assim, ó, rezinho de carneiro, meu Jesus, aquelas coisas lindas. A carne do rei devia ter um aspecto muito lindo, muito bom.
carne do rei cheirava bem. Sem dúvida, tudo aquilo era muito bom de comer. Tudo muito bom de comer. Mas Daniel disse: eu decidi no meu coração, eu sei que se eu comer aquela carne eu vou ser contaminado. Eu sei que se eu comer aquela carne eu vou desobedecer a Deus. Daniel não se deixou confundir, não. Daniel sabia e entendia o que Deus exigia dele. Daniel sabia quem ele era e quem era Deus. Eu estou falando nessa manhã para uma igreja que sabe quem é. Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é uma geração escolhida. Você é sacerdócio real do Senhor. Você é uma nação santa. Deus tem planos para você. Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes na parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprado por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Deus comprou você com o seu sangue. Não podemos nos deixar distrair pela Babilônia. A Babilônia pode parecer linda, mas Deus tem algo maior para você do que a Babilônia. Então não deixa Satanás confundir você. Nós temos a palavra de Deus, sabemos que a sua palavra diz. Como Daniel, nós podemos ter uma visão clara do nosso futuro. Nabucodonosor pode até tentar te conquistar nos dias de hoje, com um quarto chique no belo palácio. Você pode até ser tentado a ser seduzido com os melhores cortes de carne. Você pode até ser tentado a ser conquistado com riquezas e bens. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, todos vocês aqui, nessa manhã: o coração de vocês pertence a Deus. Não é a outro, não é a qualquer outra coisa. Então nós não vamos comer dessa carne que o mundo oferece, nós não vamos beber o vinho que o mundo oferece, nós não vamos nos curvar aos ídolos que esse mundo tem, nós não vamos adorar a outros deuses. Nós vamos permanecer fiel a essa visão clara no mundo confuso. Que o Senhor te ajude a viver os propósitos de Deus. Que o Senhor te ajude a olhar para todas as ofertas, para toda a mesa de Nabucodonosor, que esse mundo possa te oferecer, e você possa dizer: eu sei quem eu sou, e eu sei o Deus que eu sirvo. Nada nesse mundo vai me atrair, nada nesse mundo vai me distrair. Amém? Será que a gente pode ficar em pé e orar? Hoje de manhã você pode, diante do Senhor, assumir um compromisso de fidelidade. E esse compromisso de fidelidade, antes de qualquer coisa, ele não tem a ver como fazer parte de uma igreja. Ele precisa ser fundamentado em um relacionamento com o Deus verdadeiro. Depois sim, você precisa estar conectado em parte do corpo de Cristo. Porque se você é corpo, você precisa estar, se você é um membro do corpo, você precisa estar unido ao corpo. Porque membro de corpo desconectado do corpo apodrece, morre, não tem vida. É muito fácil. Eu disse isso para o menino outro dia. Falei assim:
você só vai identificar o corpo se tiver todos os membros ali. Então, se alguém estiver andando na rua, encontrar um corpo todo, o cara vai dizer: olha, foi encontrado um corpo. Agora, se você perder um dedinho e alguém encontrar, o cara não vai dizer: foi encontrado um corpo. O cara vai dizer: foi encontrado um membro. Mas a Bíblia diz que você é corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. E esse negócio de não, igreja, não preciso de igreja, eu preciso de Cristo. O pastor Arsenio já disse outra vez: não dá para você amar a cabeça de alguém só. Você tem que amar o corpo todo, ela toda. Não dá para ir, quero convidar você para ir na minha casa almoçar, mas não leva o seu corpo não, leva só a sua cabeça, porque eu não gosto do seu corpo. Não existe isso. Igreja, você precisa amar. Tanto é que quando Jesus encontra com Pedro, ele diz: Pedro, você me ama? Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Pedro falou: o senhor está de brincadeira, já falei 2 vezes, o senhor sabe que eu amo. Então apacenta minhas ovelhas. Jesus não falou assim: Pedro, você ama a ovelha? Então é por amor a Cristo, por amor a Cristo, que nós fazemos parte do corpo dele. Amém? Vamos orar? E aí a gente vai cantar e depois a gente vai orar de novo e encerrar, tá bom? Pai querido, nós estamos diante da tua palavra aqui. Dizemos sim para a tua palavra hoje. E pedimos a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia para nos direcionar cada dia mais para um posicionamento que devemos ter. Queremos ter uma visão clara nesse mundo tão confuso que nós vivemos. E que essa visão nunca, Senhor, se torne turva. Queremos em todo o tempo saber e ter certeza de quem nós somos e quem o Senhor é na nossa história, na nossa vida. Queremos te honrar, Senhor, onde nós passarmos. Diante de qualquer oferta desse mundo, Senhor, que possamos decidir e escolher não desobedecer à tua vontade. Queremos, Senhor, ter a nossa paixão viva todos os dias, a nossa vocação definida e a nossa visão clara, Senhor, para que tudo isso aconteça. Faz em nós e nos usa, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer. Senhor, contempla agora os corações aqui dos meus irmãos. Torna eles, Senhor, produtivos para a tua obra cada dia mais. Decididos, Senhor, com as escolhas feitas, com a convicção firme, Senhor, de que nós serviremos ao Senhor e te adoraremos onde quer que nós estejamos. Honraremos o teu nome, Senhor, por onde passarmos. Seremos sal e seremos luz, Senhor, por onde nós nos encontrarmos. E que a tua igreja cresça, Senhor, em sabedoria e conhecimento da tua pessoa. No nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém.